Olá, galerinha do 7º ano, vamos a mais uma videoaula e agora a gente vai finalizar o capítulo 6 com essa videoaula. Nutrição dos vegetais. Vamos lá. Absorção. A gente conversou isso na última videoaula, que as plantas absorvem através das raízes, não é? Que é o órgão vegetativo, que fixa a planta e também absorve a seiva bruta, que é água e sais minerais. Então, as plantas se fixam no solo através das raízes, que além de prover suporte, também desempenha a função vital de absorção de água e nutrientes minerais presentes no solo. Isso a gente viu na última videoaula. Mas por que essa água é importante? Ficou faltando isso. Para que ocorra diversas reações químicas, precisa que ocorra através do meio aquoso, inclusive para a fotossíntese. Além disso, a água auxilia no transporte de substância pelo corpo do vegetal, que é a seiva, que é transportada, e ajuda a regular a pressão e a temperatura dos vegetais. Sais minerais são necessários para a constituição de diversas substâncias que fazem parte do corpo dos vegetais e para a realização das reações químicas. Então, ficou faltando falar sobre a importância da água com relação à regulação de pressão, regulação de temperatura na planta e também na importância dos sais minerais para que a planta consiga produzir, para que ocorra diversas reações químicas e ela consiga produzir novas substâncias. Condução a gente falou na última videoaula também, da seiva bruta e da seiva elaborada. Então, são dois processos, né? A seiva bruta, a água e sais minerais das raízes para o resto da planta, e a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese das folhas para o resto da planta. Então, a água e sais minerais, a seiva bruta, ela é conduzida pelo xilema, que é um tecido, né, um conjunto de células especializadas em conduzir a água com os sais minerais. Já o produto da fotossíntese, que é a glicose, ela é conduzida pelo floema, que vem das folhas para o restante da planta. Então, são duas conduções. Assim que as células da raiz absorvem água e sais minerais do solo, é necessário um mecanismo vegetal eficiente que consiga deslocar esses compostos para as folhas, onde está sendo feito o processo da fotossíntese, onde será feito, né? E transformação da seiva bruta em seiva elaborada, e novamente deslocar essa seiva elaborada para toda parte da planta. Então, a água e sais minerais sobem pela seiva bruta, chega até as folhas, essa água e sais minerais, para que junto, a planta lá, graças ao cloroplasto, consiga absorver os raios solares e transformar essa energia física em energia química, que é a glicose, que é o açúcar, que é a moeda energética que sustenta todos os seres vivos, todos os demais seres vivos. Os tecidos condutores dos vegetais superiores são o xilema e o floema. O xilema transporta a água e sais minerais das raízes, que é a seiva bruta. Já o floema transporta os nutrientes produzidos nas folhas, que é a seiva elaborada para toda a planta. Mecanismo de gutação. Tem também no livro de vocês. O que seria isso? A planta, ela transpira, né? Ela respira. Só que muitas das vezes ela encontra-se num ambiente ou numa condição que essa água acumula muito no interior do organismo dela. Então, ela acaba expulsando essa água. De que forma? Através de pressão nas raízes, tá? Então, a gutação ocorre quando a folha está saturada de água. Então, o organismo da planta está com muita água. Então, ela começa um mecanismo para expulsar essa água. São as gotinhas que muitas vezes a gente pensa que é o orvalho, né? Que vem da natureza, da transformação da água na natureza, em estado gasoso em líquido, né? Mas não, é essa questão mesmo desse mecanismo que a planta tem de eliminar a água quando está muito grande a quantidade. Então, a raiz sofre uma pressão e acaba essa pressão impulsionando para que essas gotículas saiam pelas folhas. A gutação ocorre quando a folha está saturada de água e a atmosfera que a envolve apresenta muita umidade.
as folhas do morangueiro nas madrugadas frias e úmidas. Então, por exemplo, você vê muito isso à noite também, porque à noite não tem o sol, então a planta ela perde água mais lentamente. Então, existe o acúmulo e ocorre aí essa eliminação. As gotas de água que brotam das folhas por gutação não são constituídas de água pura, tem sais minerais dissolvidos. Fotossíntese a gente viu também. É um processo pela qual a planta, que são seres autotróficos, sintetizam seu próprio alimento. Esse processo ocorre a partir de reações internas na planta, envolvendo substâncias inorgânicas e a luz do sol. A substância responsável é a clorofila, né? Existem algumas exceções. Os cactos, por exemplo, não têm folha. Então, a clorofila se encontra onde? Nos caules, se concentram no caule. Os seres fotossintetizantes são captadores e fixadores de energia luminosa. E, por meio de um conjunto de reações químicas, transformam energia luminosa em energia química, fornecendo compostos orgânicos que servem de alimento aos seres vivos. Então, o processo da fotossíntese, a planta ela absorve do ar, né, da atmosfera, o gás carbônico, junto à água e sais minerais, olha a importância, né, que vem das raízes, ela consegue, e mais com a energia luminosa do sol, ela consegue produzir a glicose. E ela libera com isso o oxigênio na atmosfera. Então, esse é o processo da nutrição da planta. Agora, olhem que interessante esse slide. Porque aqui tem dois processos diferentes ocorrendo na planta. Uma, ela está produzindo glicose, é a fotossíntese. A outra, ela está consumindo a glicose. Então, todo ser vivo precisa de glicose, ou seja, de alimento, né? A planta não é diferente. Então, vejam que na primeira foto, na figura, está acontecendo a fotossíntese. Então, absorção de água, absorção de gás carbônico, de energia luminosa. E o que a planta está liberando? Oxigênio. Já na outra imagem, você percebe que a planta agora, ela não está mais realizando a fotossíntese, ela está respirando. Então, ela acaba fazendo o quê? O contrário, ela absorve agora na respiração o oxigênio e ela libera o gás carbônico, né? Então, ora ela faz o processo da fotossíntese e ela também faz o processo da respiração, porque ela precisa sobreviver. Então, todo ser vivo, toda célula, voltando aqui, precisa de quê? De oxigênio, de alimento, para que consiga energia. Com a planta não é diferente. Tá? Então, a hora que ela produz a glicose, mas ela também consome parte da glicose que ela produz, porque ela é um ser vivo, né? E quando ela está consumindo, ela absorve também o oxigênio que ela produziu, né? E acaba eliminando CO2 também. Então, muito cuidado com isso. Movimento dos vegetais. Então, a planta não anda, a planta não se movimenta. Pois é, mas a planta não são seres vivos imóveis. Vocês se enganam. Por mais que esse movimento seja muitas vezes imperceptível, a gente não consiga percebê-los, eles ocorrem. E eles respondem a quê? A estímulos, tá? Através de movimentos. Essa resposta a um estímulo é chamada de tropismo, tá? Então, todo movimento, todo deslocamento, todo movimento que a planta realiza, deslocamento não deixa de ser, né? É chamado de tropismo, que deriva da palavra grega tropi, que significa volta ou giro. Quando o vegetal cresce em direção à fonte de estímulo, então o estímulo tá ali, né? Que seja a luz, seja o que for. Ela tá crescendo ali em direção a esse estímulo, a gente chama de tropismo positivo. Se ela cresce ao contrário do estímulo, a gente chama de tropismo negativo. Então, a gente vai ver dois processos, fototropismo e o gravitropismo. Então, fototropismo, qual é a fonte aí? Qual é o estímulo? É a luz. Já o gravitropismo, o estímulo é a gravidade. Gravitropismo ou geotropismo, né? A mesma coisa. Fototropismo é a resposta do vegetal quanto ao estímulo que é a luz. Os caules tendem a crescer em direção à luz, assim apresentando fototropismo positivo,
Então, por exemplo, aqui. Qual é o estímulo aqui? A luz. Está aqui em inglês as setinhas amarelas. Esse é o estímulo, a luz. O caule, ele está crescendo em direção à luz. Então, o fototropismo é positivo. Já a raiz, ela não está crescendo em direção à luz. Então, eu chamo esse evento aqui de fototropismo negativo, porque ela não cresce em direção à luz, ok? Geotropismo ou gravitropismo. Movimentação forçada pela gravidade. Movimentação forçada pela gravidade. Então, você vê aqui, no geotropismo negativo, o antes e o depois. O caule, geotropismo negativo. Então, tudo que cai para baixo, força gravitacional. Se eu tenho uma raiz que cresce para baixo, então ela está indo o quê? A favor ou contra a gravidade? A favor. Então, a raiz, o geotropismo é positivo. Já o caule cresce contra a gravidade. Por isso eu chamo isso de geotropismo negativo. Ok? Então a gente fica aqui, aguardem as próximas videoaulas. Um grande beijo.